noite, recap. Quem tá feliz com Jesus aí? Quem tá feliz com Jesus aí? O que aconteceu que vocês estão ainda mais bonitos? O que aconteceu que vocês estão ainda mais bonitos? Eu vou dizer o que aconteceu com você. Você participou da Recap Conf 26. Quem veio na Recap Conf aí? Levanta a mão pra eu poder ver. Mano do céu, a gente povoou esse lugar aqui, ó. Parecia que tinha uns 500 adolescentes aqui. Quem pulou muito por Jesus aí? Vocês têm noção que tinha gente da Inglaterra aqui? Tô te falando. Tinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Deixa eu te falar, tinha até um dinossauro aqui. Falaram que eles foram extintos. Mentira, tava aqui na Recap Conf 26. Pegou ou não pegou? Gente, vamos rapidamente dar uma olhada no vídeo que resume tudo que a gente viveu em 4 dias, 7 reuniões e 4 universos. Chama o vídeo aí, por favor, produção. Talking about a position that is born within a generation. We do not exist to entertain young people for a few days. We exist to awaken something deeper, something that was already there, waiting for a response. We are not trying to create a trend. We are forming testimony. Because this generation does not carry confusion, it carries calling. Becomes the center, roots grow deep, and the opinions around us no longer define our identity. For us, faith is not just a moment of emotion. It is a conscious decision that changes direction. While the world offers distraction, we choose death. While they say young people are lost, something here is being redeemed. We are a place where identity meets purpose, where presence is worth more than performance, where the invisible becomes real. In the end, this is not about age. It is about revival. And a generation that grows deep roots does not disappear. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos dias extraordinários na presença de Jesus. Algo novo começou a partir da Recap Conf. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma temporada de avivamento está chegando. Eu vou ser melhor ainda. Uma temporada de avivamento chegou sobre nós. Eu estou como um profeta da parte do Senhor. E eu vim hoje para poder ministrar uma mensagem que não é planejada, não é retorizada, né? É uma mensagem da parte de Deus para dizer para cada um de vocês que creem que a melhor temporada para o Recap de Balneário Camboriú está chegando. E na verdade já chegou. Nós veremos ainda mais adolescentes quebrantados, ainda mais adolescentes se achegando na presença dele. Pessoas que um dia nos deixaram vão procurar a gente, vão falar assim: eu não quero ficar de fora de tudo que vocês estão vivendo, me desculpe. Eu vou dizer ainda mais, preste atenção nisso aqui. Pessoas que você achou que nunca iriam aceitar Jesus, nesse tempo, nessa estação, para agora, vão se achegar a Ele, vão dizer: me desculpe, eu não sabia que o ambiente era tão bom assim. Me perdoe, eu não sabia que Jesus era tão bom assim. Pessoas que estavam perdidas, que a gente não dava R$1, nem olhava para elas. Pessoas que estavam perdidas, viciadas, estavam perdidas nas drogas, nas prostituições do mundo afora, vão reconhecer que o nosso Deus é Deus.
Preste atenção aqui, recap. Os adolescentes de Balneário e região vão precisar reconhecer a vida que nós carregamos. Eles vão se apaixonar pelo Deus que você serve. Pessoas verão e reconhecerão que Jesus vive, que Jesus reina. Eu vou falar de novo. Esse é o nosso tempo. Quando você abrir a sua boca para falar de Jesus, quando você abrir a sua boca para falar sobre a pessoa de Jesus, sobre o Evangelho, sobre as Escrituras, as pessoas vão crer no Deus que você carrega. Acredite no que eu estou te dizendo. Você está com o poder dos céus. Em você está o poder do Espírito Santo. Você está carregando a vida de Cristo. Ah, Gustavo, mas eu já carregava antes. Mas eu estou como um profeta para te dizer que essa vida ampliou no seu interior. Eu estou para profetizar e declarar que está uma autoridade da parte de Deus ainda maior sobre você. Só se você crê nisso, aplauda forte a Ele aí. Coloca para mim na tela, por gentileza. Jó capítulo 8, verso 7. Irmão, se liga aí, tá, santo? Que você vai receber de Deus hoje. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está preparado? A Recap Conf passou. Só tem uma coisa melhor que a Recap Conf. Pergunta o quê? Recap de sexta-feira. Irmão, nada substitui isso aqui. Quer ver? Eles são inteligentes. Estou falando para você. Se liga nisso aqui, baixista. Eu não preciso nem olhar para eles. Quer ver? Qual que é o melhor dia da semana? Estou te falando, irmão. Eles sabem. Só tem uma coisa melhor do que 4 dias de avivamento. Pergunte qual dia? Toda sexta-feira. Aí a gente vive 4 dias em apenas um mês. E ainda tem 11 meses pela frente. Pegou ou não pegou? Vamos lá. Eu quero que você leia de forma profética no 3. 3. Peraí. É que vocês estavam desconcentrados. Acontece. No 3. 1, 2, 3. Dá para trocar a tradução? Esse modesto aí talvez não conecte muito com eles, né? Isso, essa tradução é perfeita. No 3, hein? 3. Eu gosto das duas. Vamos juntar as duas versões? Vai ficar mais ou menos assim, ó. O seu começo parecerá pequeno, mas o seu futuro será grande. De novo. O seu começo parecerá, mas o seu futuro será. Deixa eu te falar uma coisa. Não estranhe se as pessoas olhar para você e não te der muita coisa. Não estranhe se as pessoas olhar para o seu hoje e falar assim: ah, legal, mas é um fogo de palha, daqui a pouco passa. Não estranhe se as pessoas desprezar quando você estiver pregando sobre Jesus. É porque você está no seu começo. E o seu começo pode parecer modesto. O seu começo pode parecer pequeno. Mas deixa eu te falar uma coisa. É só o seu começo. Porque Deus já te viu no futuro. E lá no futuro Ele disse: é grande e é próspero. No presente momento eles olham e desprezam você. Aliás, quem que vai dar bola para uma pequena semente? Aliás, quem que vai dar bola para uma semente que vê? Você pega essa semente, você coloca debaixo da terra e você ainda coloca terra em cima dela. Você pisa em cima de uma semente. Você despreza uma pequena semente. Todo mundo passa por cima de uma pequena semente. É só no começo dela. É só no princípio dela. É só enquanto ela ainda é adolescente. Mas quando ela amadurece, as pessoas não conseguem mais passar por cima, porque já ficou maior do que elas. Você tem noção de que as grandes hortaliças, as grandes florestas que nós vemos hoje, que a gente olha e dá até medo. Você fala assim, ó, eu nunca entraria aí. Quem já viu uma floresta assim? Você olha e fala, misericórdia, nem entraria. Vê, na minha casa, nos fundos, tem uma parte que é quase isso. Você olha e fala para aquilo, eu não entraria ali, mas nem que me pague, irmão. Eu sou macho, eu sou homem, mas não entraria. Tô fora, sai fora, vai ter cobra lá, vai ter um monte de coisa. Vê, olha aqui para mim. Ela não começou assim. Ela começou como uma pequena semente. Sabe qual que é o problema? Pergunte qual. Que a gente tem um costume de desprezar o que é pequeno e só valorizar o que é grande.
Você sabe que seus amigos na escola não te reconhecem por causa disso, né? Porque você é minoria, você é um cristão. E às vezes você é só um. Às vezes tem mais 2 perdidos lá na sua escola, 2 doidos junto com você. E aí ninguém dá moral nenhuma para você, as pessoas te desprezam. Quem vive isso na escola, levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha o tanto de pessoas. Por isso que ninguém dá moral para vocês, porque eles olham para vocês como uma pequena semente. E aí o que eles fazem? Pisam. Calma, fica tranquilo. É porque eles ainda não viram você no futuro. O que hoje eles pisam, amanhã eles vão ter que reconhecer. E assim como as pessoas hoje têm medo de entrar numa floresta, elas vão ter medo para falar de você. Porque você vai ter gerado tanto fruto para Deus, você vai ter amadurecido tanto, crescido tanto, que as pessoas vão olhar e falar, oh my God, eu preciso reconhecer que essa ou esse serve um Deus que é real, é verdadeiro, um Deus que faz essa crescer, prosperar, avançar. Será que você crê nisso ou não? Hoje você pode ser só um adolescente estudando em qualquer colégio por Balneário Camboriú, em Camboriú, Itajaí, Itapema, na região. Amanhã é você em Harvard, amanhã é você em MIT, amanhã é você nas melhores universidades do mundo. E as pessoas verão e falarão, realmente Jesus existe. Eu preciso reconhecer. Olha aqui para mim. Não estranhe se as pessoas hoje te desprezam. O normal é esse. O comum é esse. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode ter medo de ter uma semente. E você não pode desprezar a semente que você é. E nem a semente que você carrega. Pergunta por quê? Porque até Jesus foi uma semente. Vou dizer de novo. Até Jesus foi uma semente. Lembra que quando o homem come do fruto proibido, junto à sua esposa, Deus desce, dá uma sentença para o homem, uma sentença para a mulher, uma sentença para a serpente e também uma sentença para a terra. E olha o que ela vai dizer para a serpente: que do fruto do ventre, a semente do ventre da mulher, esmagaria a cabeça dela. Não, mas perceba. Quando você é uma semente, as pessoas pisam em você. Vou dizer de novo, quando você é uma semente, as pessoas pisam em você. Só que é só enquanto você é uma semente. Depois essa semente nasce. Aí com 30 anos ela começa o ministério. Com 33 ela morre. Com 30 ela morre. Com 33 ela ressurge. E quando ela ressurge para quê? Ela ressurge agora para pisar na cabeça da serpente. Sabe o que Jesus vai fazer quando ele voltar? Pergunte o quê? Ele vai reinar sobre essa terra. Mas ele vai reinar nessa terra, primeiro, lutando uma grande guerra. E é justamente fazendo isso com aquela serpente. Guerreando com ela e ganhando dela e tomando à força o reino de volta para Deus. Veja, não começou como esse rei. Começou primeiro como uma semente. Começou como uma. Então não despreze o poder da semente, se até Jesus foi uma semente. Você não tem que ter preocupação em ser grande hoje. Você tem que ter preocupação em regar a sua semente hoje. De novo, você não tem que ter preocupação em ser grande hoje. Você só tem que ter preocupação em regar a sua semente. Pergunte, como que eu rego minha semente? Uma vida em devoção a Deus é regar uma semente. O que é uma vida em devoção a Deus? Uma vida em devoção a Deus é quando você se compromete com a igreja dele. É quando você se compromete não só em frequentar as reuniões, mas também em servir a ele. É quando você fala assim, ó, eu não quero só o hype da Reino, o hype do recap. Porque eu não sei se você sabe, o recap é o hype de Balneário Camboriú. Você não precisa nem crer nisso, eu estou te falando, estou te provando. Eu vi, a gente viu, vocês que foram aí, vocês sabem do que eu estou falando. Nós somos o hype. Isso é a graça de Deus. De verdade verdadeira. Quantos amigos de vocês já não procuraram vocês e falaram assim, ó, eu quero fazer parte do recap? Olha aí para o seu lado aí, ó. Ó, eu recebo mensagem no meu Instagram. Estava falando agora lá numa reunião com a galera. Eu recebo mensagem do meu Instagram assim, como eu queria ser de Balneário Camboriú. Como eu gostaria de ser de Balneário Camboriú. Ué, tem uma prova viva aqui no nosso meio, cadê ele? O primo da Gigi, eu esqueci o nome dele. Aí, ó, ele aí, ó. Como que é seu nome mesmo, mano? Desculpa. Felipe, né? Felipe, você mora onde? Londrina, né? Você gostaria ou não gostaria de ser daqui? Você mudaria ou não mudaria para cá? E como o Felipe tem outros milhares. Deixa eu te falar uma coisa.
o que nós vivemos aqui não é a sorte. O que eu e você vive aqui é um privilégio sem tamanho. Quer que eu te dou uma dica? Uma só, não vou nem te dar duas. Uma só. Aproveita com tudo que você tem. Porque vai passar essa fase. Não vai ser sempre assim. Você vai amadurecer, vai vir outras responsabilidades sobre a sua vida. E você vai lembrar desse tempo, você vai falar, meu Deus do céu. Que privilégio que eu tinha, o quanto era bom. O seu futuro será melhor, eu declaro e profetizo. Você vai viver coisas extraordinárias. Mas é impossível negar o que Deus está fazendo agora. E o que Deus está fazendo agora? Deus está incendiando esses adolescentes para levarem um avivamento para onde quer que eles pisem. Então você pode pisar na sua escola, você pode pisar lá no seu colégio, você pode pisar lá no seu trabalho, na sua casa, lá na sua família, nos lugares que seu pai te levar. Pode ser na praia, pode ser no shopping, pode ser na rua, não importa. Você tem que sair daqui batendo no peito e falando, eu fui avivado, agora chegou o meu momento de avivar a outros. Deixa eu te falar uma coisa, só tem uma forma de a gente perder tudo isso que nós estamos vivendo. Pergunte como? A gente desprezando essa semente. Tudo que você despreza, você perde. De novo, tudo que você despreza, você quer perder alguma coisa, é só você desprezar. Recentemente uma pessoa falou para mim assim, Gustavo, um pastor me ligou. E ele falou assim para mim, cara, que carrão que você tá. Que carraço que você tá. Muito louco. O meu já tá velho. Como eu queria ter um carro como o seu. O que ele acabou de fazer com o próprio carro? Na mesma semana levaram o carro dele. Sabe o que a Bíblia diz que Golias fez quando Davi chegou de frente à batalha com ele? Pergunta o quê? O que a Bíblia diz? Desprezando Golias a Davi. Porque, aliás, olha o tamanhozinho dele, olha o tamanho de Golias. Quando Golias olhou para aquele e falou, desse tamanhozinho aí? Quando ele desprezou, ele perdeu. Não foi nem quando Davi acertou a pedra nele. Foi quando ele desprezou. Tudo que você despreza, você perde. Então só tem uma forma de a gente perder o que nós estamos vivendo aqui hoje. É desprezando tudo que Deus está fazendo. Eu tenho zero preocupação com isso quanto a vocês. Porque o que eu vejo no meio de nós aqui, na grande maioria? Paixão, vontade, se deixar passa a noite na igreja, se deixar passa a vida na igreja, se colocar um chuveiro aqui, uma cama, ele vai dormir aqui na igreja. Olha lá, tá vendo os doidos? Já começa a falar já, ó. Esse é o normal aqui, irmão. Esses são os doidos por Jesus. Vê, adolescente já é assim. Você tá aí ou não tá aí? E vê, esses não são aqueles que não fazem nada não, além de estudar, trabalham. Tem muita responsabilidade lá fora, ainda assim se deixa passa a noite aqui. Pergunto, o que é isso? Isso é o oposto de desprezar. É reconhecer o privilégio. Quando que você começa a desprezar? Existem sinais. Quando você acha, primeiro, que você faz muito. Você quer ver um crente que perdeu o privilégio? É quando ele acha que está fazendo muito para Jesus. Quando ele acha que ele está entregando muito. Quando ele acha que ele está servindo muito. Quando ele acha que está indo muitas reuniões. Esse é o princípio daquele que vai começar a desprezar a semente. Irmão, a Bíblia diz o seguinte, que Maria estava sentada aos pés de Jesus e Marta estava afadigada com o seu muito serviço. E imediatamente a partir da Bíblia dizer isso, ela diz assim, ó, Marta, Jesus, não te importa, você não se incomoda não, que eu estou aqui servindo, cansada, com meu muito trabalho, enquanto a minha irmã está sentada te ouvindo? Vê? Quando a gente começa a desprezar, a gente começa a reclamar. A gente começa a questionar. A gente começa a medir o trabalho do outro, o serviço do outro. Ai, para que servir tanto assim? Para que se entregar tanto assim? Será que precisa disso mesmo? Deixa eu te falar uma coisa, ninguém faz aqui discurso radicalista não. Aliás, o que a gente ensina para todo mundo aqui? Ok? Que nós não precisamos e nem queremos que você sirva toda sexta-feira. Não te ensina a você viver um radicalismo dentro da igreja como se você não tivesse uma vida lá fora. Se tem alguém te falando isso, é uma mentira. A gente não ensina isso. Eu estava agora numa reunião crucial com todos os volunteers ali, ok? Falando exatamente isso. Falando que a nossa recomendação é você servir no mínimo uma vez por mês. Mas você não tem que servir toda sexta-feira. Você está comigo? Diz um amém. Você sabe que no nosso meio não existe essa ideia. Agora, é inegável que existe também esse tipo de pessoa. Que ela começa a fazer muito, começa a achar que está fazendo muito, e ela começa então a desprezar essa semente, ou reclamando, ou achando que faz muito. Olha para quem está do seu lado e fala, você não é esse não, né?
Quem aqui não é voluntário? Levanta a mão para eu poder conhecer você. Fica com vergonha não. Agora baixa a mão, todos vocês que levantaram. De vocês que levantaram a mão falando que não é um voluntário, quem de vocês teria interesse em ser voluntário? Levanta a mão para eu poder ver você. 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, presta atenção. Vocês que levantaram a mão, que querem ser voluntários, nós vamos fazer o seguinte, cadê a Júlia? Olha lá, ó, tem um QR Code aqui. Você vai escanear esse QR Code aí, ó. Vou até sair da frente aqui. Ô Ju, só que tá, cadê a Ju? Eu preciso da Ju. Vem cá, Ju, sobe ali em cima. Dá um microfone para ela aí, por favor. Ô galera, vocês estão comigo aqui? Vocês aí no fundo estão comigo aqui? Você tá comigo aqui, mano? Tá comigo mesmo? Vocês aí no fundo estão comigo mesmo? Vocês ficam aqui comigo, hein? Que eu ouço a voz de vocês, santos. Não gostaria de ouvir a voz de vocês agora. Deixa a Ju falar com vocês. Ju, presta atenção numa coisa. Você tem me falado uma coisa, eu queria que você desse o feedback para eles. Porque isso tem tudo a ver com a mensagem. Com valorizar a semente que Deus nos deu. O que você tem falado para mim? Que a gente tem pegado muitos contatos, entrado em contato com aqueles que, a princípio, queriam servir, foram para a sala de integração, mas o que tem acontecido no meio do caminho? Tem acontecido que pessoas têm chegado até nós dizendo, quero servir. E a gente, nossa, glória a Deus, então vamos pegar o seu contato, vamos entrar em contato com você, mostrar as equipes que temos. E muitas vezes, nesse processo, a pessoa desiste. A pessoa para de responder, a pessoa muitas vezes, vou ver com os meus pais se vai ter como. E a gente fala, olá, tudo bem? Você chegou a ver? Ah, não, eu não quero mais. E a gente, às vezes, não sabe se é realmente, às vezes, um problema em casa, se os pais, às vezes, realmente não deixaram. A gente quer que vocês sejam abertos com a gente, para a gente também entender, estar acompanhando isso com vocês. Então, por exemplo, não quero simplesmente servir. Por quê? A gente vê no nosso meio muitas pessoas sendo movidas por amizades. Então, por exemplo, meu amigo serve, então eu quero servir. Mas eu não venho servir, às vezes, por uma razão, por ser para Jesus. Então, se meu amigo para de servir, eu também não quero mais servir. Então, às vezes, o seu amigo e você deu o seu nome para servir, e você simplesmente desiste, porque seu amigo também não quer mais servir. Aí então, é loucura. tá tendo esse problema que a gente está entrando em contato. Às vezes a gente consegue, por exemplo, numa reunião, 10 pessoas para servir, só que só efetivam 2 pessoas, por exemplo. E são 10 pessoas que deram o nome. Só que nesse meio tempo, acaba demorando demais a resposta. Daí as pessoas, às vezes, acabam perdendo a mensagem, por ter também aquela questão da duração de mensagem, que já me ocorreu de pessoas Mensagens me dizendo... temporárias, né? Temporárias. Então, é até algo que eu falo para vocês em alerta. Se vocês aí que levantaram a mão, que querem estar conosco servindo, vamos agilizar esse processo, para que na próxima semana você já pode se tornar um voluntário e estar aqui com a gente. E eu vou te falar uma coisa, de forma profética, Amém. É até hoje que isso perdura. Glória a Deus. Amém. É até hoje, porque a Amém. partir de Glória hoje a a gente vai ver outro reflexo. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, só os voluntários, acreditem no que eu estou falando para vocês, nós vamos ver o nosso time de voluntários crescendo ainda mais. Esse é o tempo, essa é a hora. Deus, em nome Você vai de ver Jesus. aquele número lá dobrando lá na Aleluia. nossa equipe de voluntariado. Você vai ver mais voluntários na sua equipe no Connect, Amém. e voluntários mais comprometidos, Amém. apaixonados, Glória a Deus. mais voluntários no Game Time, mais voluntários no Front Lobby, mais voluntários na web, mais voluntários na foto, mais voluntários no criativo, mais voluntários em todas as nossas equipes, irmão. Obrigado, Ju. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é a nossa estação. Vocês, líderes, se tem um momento para vocês plantar, o momento é agora. Prepare-se, porque Deus vai começar a mandar trabalhadores para a sua seara. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos 10 líderes dentro do Recap, para cuidar de vocês. 10 líderes. Te garanto, você pode visitar as igrejas do Brasil. Quantos líderes de adolescentes, ok? Tem que ser adolescentes. Tem dentro da equipe de adolescentes deles. Quantos outros líderes tem, além dos líderes principais? Que às vezes são os pastores, né? E aí eles levantam outros líderes dentro da equipe deles. Mas tem que ser voluntários. É raríssimo. Aliás, sabe o que se prega muitas das vezes? Que não é o melhor momento para o adolescente liderar. Nós não cremos assim não, irmão. Nós cremos que nós damos espaço para eles liderarem, não como quem vai delegar toda a nossa função, às vezes pastoral, para eles. Não, é só abrindo espaços para que eles possam amadurecer, crescer, se tornarem mais responsáveis. E o detalhe principal, para a gente poder discipular eles mais de perto. Não tem mais ninguém que eu discipulo de perto a não ser os heads. Porque você passa tempo junto, você tem que fazer reunião, você tem que estar junto o tempo todo, para poder fazer as coisas do Recap, e consequentemente você já discipula eles. Hoje, nós não somos uma igreja em célula. A Reino não se diz como uma igreja em célula. A gente não tem essa cultura ainda no nosso meio. Se um dia vai ter,
Aí depende do nosso pastor, depende de Deus, na verdade, falar com o nosso pastor. Hoje, a forma de você ser cuidado, a forma de você ser integralizado, a forma de você ter liderança, a forma de você realmente conseguir se sentir parte, é fazendo parte das nossas equipes. Então, você quer ter comprometimento conosco, você quer ser cuidado, estar mais perto da galera, você precisa fazer parte de uma equipe. As nossas equipes fazem confraternização, nossas equipes fazem reuniões, as nossas equipes têm momento de atendimento, nossas equipes você consegue ser integralizado de fato. Você está comigo? Diz um amém. Eu te falei tudo isso, mas o ponto que eu quero chegar nessa mensagem é sobre o seu futuro. Olha o que vai dizer a palavra, em um versículo que eu separei aqui, ó, no capítulo de número 10, verso 23 de Jeremias. Olha o que diz as escrituras. Você está comigo? Diz um amém. Você está comigo? Bate uma palma. Que isso? Até o baterista está acordado? É milagre. Te amo. Como que não vai amar baterista? Eu também era um. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. De novo, porque essa palavra é para você também. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Agora eu vou colocar no pessoal para você entender. Eu sei, Senhor, que o meu futuro não está nas mãos do homem, não compete dirigir eles os meus passos. Deixa eu te falar uma coisa, o seu futuro, os seus próximos dias, o que você vai fazer? Se você vai ser um médico, se você vai ser empresário, se você vai ser investidor, se você vai ser advogado, se você vai ser de qualquer área, se você vai estudar em qual universidade, se você vai casar cedo ou tarde, se você vai ter filho ou filha, se você vai ter uma casa própria ou um apartamento, se você vai ter carro ou vai ter caminhonete. Irmão, não importa a dúvida do seu futuro, a Bíblia nos garante que esse futuro não está nas suas mãos, não está nas nossas mãos, o nosso futuro está na mão de Deus. Sabe quem tem medo do futuro? Pergunta quem? Somente aqueles que não sabem em qual mão o seu futuro está. Porque se você não sabe aonde está o seu futuro, você fica preocupado. O que será do meu amanhã? Jesus manda dizer para alguns aqui: guarda o seu coração, a sua ansiedade, se você vai passar naquela prova ou não, se você vai dar certo ou não, se é para você ou não. Sou eu, o Senhor, que tenho guardado o seu futuro. Sou eu, o Senhor, que tenho aberto as portas. Sou eu, o Senhor, que estou guiando os seus passos. Você não vai dar errado, você nasceu para dar certo. Eu que te predestinei antes da fundação do mundo. Porque você está preocupado, sendo que fui eu que te formei? Porque você está preocupado, sendo que foi eu que te deu fôlego de vida? Porque você está preocupado, se fui eu que escrevi todos os seus dias? Eu escrevi o seu nome no meu livro. Eu te predestinei para dar certo. Não se preocupe com o seu futuro, porque eu que escrevi, e eu vi que o seu futuro vai dar tudo certo. Dar tudo certo no futuro. Se quer aplaudir a Jesus, aplauda. Dar tudo certo no seu futuro não quer dizer que não vai ter coisas erradas até ele. Não quer dizer que você não vai tomar más decisões. Não quer dizer que você vai correr as coisas tão bem que você não vai sentir uma dor na sua alma, que você não vai ter problemas. Se engana quem pensa isso. Você vai ter muitas dificuldades. Aliás, essas dificuldades vêm para provar o seu coração, para validar seu coração, para esse futuro. Não para te roubar desse futuro. Quando essa sua semente, quando você como semente começar a germinar na mão de Deus, quando as coisas começarem a acontecer, só tem uma forma de você não perder seu coração. Pergunte como? Se enquanto você era uma semente, você foi cuidado. Se enquanto você era uma semente, você foi discipulado. Se enquanto você era uma semente, você realmente recebeu os alinhamentos necessários. Você já percebeu que toda semente precisa ser podada uma hora ou outra quando começa a crescer? Aliás, é isso que Jesus disse, que nós estamos enxertados na videira verdadeira, que é Ele, que Ele vai podar todo aquele que dá fruto. Para quê? Para que dê ainda mais fruto. Irmão, quando você começar a dar certo, Ele vai fazer aqui com você, ó. Não é fácil não, tá? Não ache você que é fácil. Porque geralmente é no momento que você está
no hype. É no momento que você está no melhor momento. É no momento que você está vivendo as melhores coisas. Que você fala assim, irmão, daqui é só para frente. Aí vem Jesus e começa a te podar. Começa a te cortar. E você fala, ué, mas não estava dando tudo certo? Calma, é para você dar mais certo ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa parar de desmerecer o que você carrega. Quem você é em Deus. Você precisa parar de desprezar essa semente que Deus colocou nas suas mãos. Gustavo, que semente é essa? O que é isso que eu carrego? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria chegar aqui. Talvez o que você carrega hoje é o privilégio de servir no parque. Talvez o que você carregue hoje é o privilégio de servir no front lobby. Talvez o que você carrega hoje é o privilégio de servir na hospitalidade. Talvez o que você carregue hoje é o privilégio de servir na produção. Talvez o que você carrega hoje é o privilégio de liderar uma equipe. Talvez o que você carregue hoje é o privilégio de estudar nesse seu colégio. Talvez o privilégio que você tenha hoje, o que você carrega hoje, a sua semente de hoje, seja você caminhar com as pessoas que estão do seu lado. Eu não sei qual é o seu privilégio, eu não sei qual é a semente que Deus colocou na sua vida. O que eu sei é que você só vai permitir Deus dar o crescimento quando você valorizar aquilo que você está carregando. Chega de desprezar aquilo que Ele já te entregou querendo mais. Chega de pedir mais para Deus, sendo que a gente nem está valorizando aquilo que já está nas nossas mãos. Para você receber mais de Deus, primeiro você precisa ser fiel com aquilo que você já tem. Qual que é o problema? Que a gente às vezes ama tanto o futuro que esquece do presente. Nós queremos tanto o futuro que esquecemos do presente. E o seu futuro só acontece por causa do seu presente. Vou dizer de novo, o seu futuro só acontece por causa do seu presente. Porque você é fiel hoje, Ele te coloca no muito amanhã. Porque você se entrega hoje, Ele faz assim com você, ó, te coloca no amanhã. Qual é o problema? Que a gente começa a desprezar, falando, não nasci para isso. Eu fazer uma coisa dessas? Deixa eu te falar uma coisa, você não sabe, você nem lembra do meu rosto. Mas sabe como eu comecei na Reino? Eu abandonei tudo que eu tinha na minha antiga cidade, os cargos que eu tinha, eu era líder de célula, eu era líder de diáconos, eu era baterista oficial do Bola de Neve, eu já estava separado ao pastoreio. Falei assim, ó, Deus está me chamando para Balneário Camboriú. Eu não conhecia nenhum de vocês, eu não conhecia o pastor Eduardo, não conhecia a pastora Priscila, só conhecia de longe, de aluno, ok? Tanto eu quanto a Lari. A gente largou lá e veio para cá. Te recomeçou do zero sem conhecer ninguém. E sabe aonde eu servia? Recebendo vocês ali na frente no parque. Eu dei boa noite para vários de vocês. Eu dei tchauzinho para vários de vocês. Tchau, seja bem-vindo. Boa reunião para vocês. Eu não comecei com o microfone na mão. Eu comecei servindo vocês no parque. E hoje eu tenho o privilégio de servir vocês aqui da frente, mesmo que eu não seja digno disso. Sabe qual que é o princípio? Pergunte qual. Eu não esperei para ser fiel com o microfone na mão. Eu já era fiel no parque. Pergunta para o pai da Giovana, que era meu líder na época, pastor Luiz, para a mãe dela, pastora Daniela, se eu chegava atrasado nas minhas escalas. Pergunta para eles se eu servia de qualquer forma, se eu desprezava algum comando, se eu deixei de obedecer em algum momento. Eu passei 5 meses lá, e meu coração também passou 5 meses lá. O problema é que nós estamos aqui no presente, o nosso coração está lá no futuro. Quer crescer em Deus? Ame o que Ele te entregou agora. A Lari já me disse por umas 3 vezes, na época que era só o volunteers, né, como equipe, fulano não quer servir no parque, fulano não gosta de servir em tal área. Falei, como assim, gente? Se fosse para mim lavar o banheiro, para mim é um privilégio. Quando da idade de vocês, eu lavava o banheiro da igreja. Eu não pegava no microfone, a igreja não dava oportunidade para isso. Quem está mais perto de mim, eu já contei isso mais de uma vez. E para mim era um privilégio. Eu cantava na igreja, junto com o grupo lá, que eu não vou falar o nome para não expor. Terrível, né? Imagina, eu cantando. Irmão, tem uma certeza de uma coisa eu tenho, que Deus não me chamou para cantar. Ele pode ter me chamado para qualquer coisa, até para não fazer nada, mas para cantar Ele não chamou, não tem como. Minha voz é bonita falando. Agora, cantando, não fica um aqui dentro. Quebra todas as janelas que nem tem. É terrível. Era isso que eu fazia. Era o que eu tinha. E eu te garanto uma coisa. Mesmo que eu não era perfeito, mesmo que eu não era o melhor, mas eu te garanto que eu era o mais fiel. Eu se entregava. Todo sábado de manhã nós estávamos lá. Limpava o banheiro, a igreja,
e ensaiávamos o corinho de fogo pro outro dia. Estou te falando? Era esse. E no playback ainda. Quem lembra do playback aí? Terrível. Misericórdia. Estou dizendo para você de uma forma divertida, mas é só para que você possa entender que eu não estou falando escondido atrás de um microfone. Eu sei o que é viver os propósitos e os planos de Deus. E, aliás, eu estou ainda vivendo os processos de Deus. Eu não acho que eu cheguei em lugar nenhum. Eu estou trabalhando ainda. Eu estou sendo fiel. Tudo aquilo que Deus me confia através da vida dos nossos pastores, eu estou procurando ser fiel. Me entregando a isso que eu tenho. Quando Deus não me coloca no próximo nível, eu só me pergunto uma coisa. Pergunto o quê? Não é quando você vai me colocar no próximo nível. De vez em quando escapa, assim, essa pergunta. Mas o que vem no meu coração a primeiro momento é: o que eu preciso fazer para ser mais fiel com o que eu tenho? Porque eu sei que quando isso acontecer, é que o outro nível vem. Posso revelar meu coração, colocar diante de vocês aqui? Para que vocês possam crescer e aprender? Você me permite? Permite mesmo? Quando eu comecei no Recap, há 2 anos atrás, eu e a Lari, se passaram uns 2, 3 meses. E veio uma questão no meu coração. Eu queria contribuir mais de alguma forma para a comunidade, para a Reino. Eu queria fazer alguma coisa a mais. Eu lembro que tinha um pastor auxiliar na época, que eu falei para ele assim: cara, tá acontecendo as coisas no Recap, mas eu sinto que eu preciso fazer mais alguma coisa. Eu não sei, é como se... Parece que eu estou devendo ainda, entende? Eu quero fazer mais, eu quero ajudar mais. Aí teve um dia que Deus cansou de eu falar isso, Ele falou assim, foi aí que eu aprendi essa mensagem: que tal se você fosse mais fiel com aquilo que eu te confiei? Presta atenção, eu queria uma nova oportunidade, e Deus estava falando assim: você não entendeu nada, eu já te dei a oportunidade que você queria. Você só precisa amadurecer ela, você só precisa ser mais fiel nela, você só precisa fazer ela crescer, não é uma nova. Curiosamente, quando eu fui fiel no ponto que Ele queria, Ele me entregou uma nova. O segredo não está no futuro, o segredo está no presente e na sua fidelidade do presente. Alguns de vocês, Deus está querendo transicionar um tempo, mas aí Deus está pensando assim: como eu vou fazer essa transição e colocar Ele num lugar maior, se nesse lugar menor Ele não está conseguindo ser fiel à semente que eu dei para Ele? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você pense que a única coisa que você tem como atribuição, como função, é arrumar a sua cama. Olha aqui para mim. Ainda que seja só isso, arrume com toda a fé do seu coração e aguarde o tempo de Deus, e você verá o lugar que Ele vai te colocar. Encerro dizendo o seguinte para vocês. A Bíblia conta uma parábola. O que ela conta? E a parábola, o foco de Jesus era fazer aqueles que são doutos, mestres da lei, não entenderem aquilo que Ele está falando. Diferente do que a gente aprendeu, que Jesus contava parábolas para que eles pudessem entender, na verdade a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Ele contava parábola para que os doutos da época, os fariseus, os judaizantes da época, não entendessem sobre os mistérios do reino. Por isso que Jesus vai dizer em uma oportunidade com os seus discípulos, dizendo o seguinte, que Deus tirou o privilégio dos maiorais, dos reis, dos grandes, e deu aos pequeninos. Esse sou eu e esse é você. E Ele dá isso para nós porque, veja, depois que Ele conta essa parábola e a multidão vai embora, os discípulos perguntam o significado, e aí Ele vai e entrega para os pequeninos. E uma dessas parábolas, se eu não me engano, está em Mateus 25, Ele fala sobre a parábola dos talentos. A um Ele entrega 5, a outra Ele entrega 3, e a outra Ele entrega 1. Vamos lá, a um Ele entrega 5, a outra Ele entrega 2, e a outra Ele entrega 1. Dá para vir 3 pessoas aqui, por favor? Estava pensando em 3 pessoas, por isso que eu falei 3. A Laura recebeu 5. Quanto que você recebeu? 5. Você recebeu 2. Quanto que você recebeu? E você que é a menorzinha, a Gigi recebeu quantos? 1. Então 5, 2 e 1. Olha o que a Bíblia diz. Que Jesus entregou na mão deles os talentos. Para quê? Pergunte, para quê? Para que eles pudessem administrar. Para que eles pudessem mostrar a fidelidade do coração deles. A que recebeu 5 quando Jesus voltou, porque o Senhor ali, ok, daqueles bens, daqueles talentos, era o próprio Jesus. Os servos ali que estavam recebendo, era a sua igreja, os seus servos, os seus filhos.
Aquele que, no caso, nesse exemplo, é a Laura, que recebeu 5 talentos, devolveu na mão de Jesus outros 5. Ou seja, ela multiplicou. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, ó, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Vem para cá, Laurinha. Entra para o gozo do seu Senhor. O que é o gozo do Senhor? O reino milenar. O que é o gozo do Senhor? Aí veio aquele que, então, recebeu 2 talentos em suas mãos. O que ela fez? Pergunta o quê? Ela trabalhou, administrou e multiplicou. Aí quando chegou Jesus, ela apresentou não mais 2 talentos. Ela apresentou então 4 talentos na mão de Jesus. Jesus olhou para ela e disse assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, então eu te colocarei no muito. Vinde, a felicidade, ao gozo do seu pai, o reino milenar. E então chegou aquele que tinha 1 talento só. Percebe? Que geralmente é quem tem pouco, só uma sementinha que costuma desprezar. Percebe? Que é aquele que geralmente parece que não carrega muita coisa, que costuma desprezar o que tem. Olha o que é mais loucura. Pergunta o quê? Um tinha 5. Quantos que tinha? O outro tinha 2. Quantos que tinha? Quem tem mais aqui? Quem vale mais aqui aos nossos olhos? O que tinha 5. Perceba que aquele que tinha 5 e o que tinha 2 recebeu a mesma recompensa. Vou dizer de novo. O que tinha 5 e o que recebeu 2, o que tinha 5 e o que tinha 2 receberam a mesma recompensa. Porque a questão não é o quanto você tem, é o quanto você é fiel. Com os céus não funciona o quanto você tem nas suas mãos. Funciona o quanto você é fiel com o que você tem nas suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu tivesse uma vara agora, o que você faria com uma vara? Você pescaria? Mas não tem anzol. Não tem o que vai atrair o peixe. Você só tem a vara. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que você faria com uma vara. O meu pai com uma vara bateu nas minhas costas por 1 quilômetro. Dói até hoje. Eu lembro como se fosse agora. Moisés com uma vara abriu o Mar Vermelho. A questão não é o que está na sua mão. A questão é o que você faz com o que está na sua mão. Olha aqui para mim. O que tinha 1, chegou diante do seu Senhor, de Jesus, e resolveu apresentar então uma desculpa. Porque geralmente quem despreza aquilo que carrega, dá uma desculpa. Aí o que ela fala? Pergunta o quê? Então, Senhor, eu fiquei sabendo. Vê? Era fofoqueiro, né? Como aprendi com o pastor Eduardo. Você ficou sabendo? É porque estava no meio de fofoca. É assim, né, gente? Quando você está no meio de fofoca, você gasta mais tempo falando do que fazendo. Por isso que você não multiplica e não é fiel. Por isso que eu te dou uma dica. Se você percebe pessoas falando da vida do outro, falando da sua igreja, falando de coisa, irmão, sai fora, já não é de Deus para você. Sai fora. Esse é o tipo de gente que não vai herdar o reino. Porque maledicência também é pecado. E é uma das obras da carne, um dos frutos da carne. Está comigo? Diz um amém. Essa que recebeu 1, então vai dizer, eu fiquei sabendo, né? Ouvindo aí, não que eu tenha fofocado, mas, né? Que o Senhor é um o Senhor é um Senhor muito duro, que planta onde não colheu, ou, vamos mudar? Que colhe onde não plantou, ou seja, ele nem plantou e está colhendo. Esse era o tipo do Senhor que ele estava dizendo que tinha medo. Então o que ele fez com medo? Pegou o talento que Deus confiou, o único talento, colocou debaixo da terra, e o que significa a terra? Pergunta o que simboliza? Simboliza o mundo. Quando a gente pega o talento que Deus entregou nas nossas mãos e a gente entrega para o mundo, não usando ele para o reino, só usando ele para o mundo. Isso é desprezar o talento, assim como deixar ele guardado lá e fingir que nem existe. Quando você não usa as habilidades que Deus deu para glorificar o nome dele, para edificar o seu corpo, você usa para o seu fim, para alcançar os seus objetivos, você está fazendo a mesma coisa, enterrando o talento. Só parece que você está executando algo, mas não. Você está enterrando ele, enterrando no mundo. E aí o que ele fala então para o Senhor? Mas veja, aqui está o talento que você me confiou. Devolvendo então o talento que outrora o Senhor tinha confiado.
achando que o Senhor ia falar assim: que bom, menos mal, pelo menos entregou aquilo que eu tinha te entregue. Olha qual que foi a resposta de Jesus: servo mau e negligente. Servo mau? Ele foi para o reino? Não, foi para as trevas exteriores. Tchau. Aí agora essas vão reinar com Cristo, e esse, porque desprezou a semente, vai viver 1000 anos em disciplina, aprendendo que semente não se despreza, semente se planta, cuida, é fiel, até que ela brote, até que ela gere fruto, e até que ela te leve ao reino milenar. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: pegou? Pegou mesmo? Então aplauda Jesus aí.